Essa aqui é a boneca Juliana. Nós vamos usar os pincéis da Ceramic, referência 121S. Ele tem atrás um S, que é a cerda sintética. Ele tem a mesma referência, sem esse S, que é o pelo. Então, é uma cerda bem macia. Essa aqui é aquela macia, mas é firme. É a mesma, parecida a consistência da cerda com o pincel da referência 321. A diferença maior deles é a altura do pelo. O da cerda 121 é mais curto, da 321 mais comprido. Tem pessoas que não conseguem se adaptar, gostam daquele pincel lixado, cortado, que é mais curtinha a cerda. Então, a gente tem essa opção do pincel 121S, que é o sintético, que é mais curta. Vamos usar as cores da Gato Preto, amarelo pele, o branco, o jacarandá e o rosa chá. Como eu tenho usado bastante jacarandá, vocês têm que cuidar que o nome jacarandá em outras marcas, o tom dele é diferente. É mais escuro, então eu recomendo usar mais assim o marrom, se vocês forem usar de outra marca. Eu gosto dessa linha da Gato Preto, usar o jacarandá. Também uso marrom, sépia, mas o jacarandá dá um tom mais bonito. Então, a gente vai usar o amarelo pele, o branco, eu tô com o pincel número 14. Os dois juntos no pincel. Vamos preencher a fibra do tecido no rosto, deixando os olhos sem pintar. Cuidando para não ficar manchado. Aqui na testa, ela tem a franja bem solta, então a gente preenche a fibra e puxa para cima com o pincel deitadinho, sem muita tinta. Aqui perto da franja, a gente preenche bem irregular a fibra, para na hora de puxar a franja no rosto, ela não ficar aquela linha por baixo dividida. Então, a gente puxa um pouquinho para cima, mas não faz uma coisa retinha, deixa irregular. A fibra não fica bem preenchida. E aqui embaixo no pescocinho, puxa um pouquinho. Deixa irregular também para baixo, para depois emendar. E vamos trabalhar no rosto. Vou pegar agora um pincel mais estreito. O número 10, pode ser também da referência 121. Vou passar na lateral do branco, pegar só um pouquinho de tinta e vou iluminar próximo ao olho. Com a tinta virada para baixo, pertinho do olho, que já fica esfumaçado para cima. Vou iluminar aqui embaixo também do olhinho, mais para dentro. Não aqui fora, só aqui na parte perto do nariz. Agora eu vou lavar o pincel, secar, e a gente vai escurecer e depois ainda vai usar o branco um pouquinho. Então, vamos pegar. Agora eu vou sujar o meu pincel, que ele tá limpinho, vou sujar aqui na tinta, ó, só sujo, não peguei tinta, e vou passar na lateral do jacarandá, bem pouquinha tinta, só um cantinho. Então, vou passar e fazer a marca da pálpebra. Também coloco a tinta para baixo e esfumo para cima, bem pouco.
fazer uma marca no nariz. Se vocês quiserem usar um pincel mais estreito, também pode usar. Bem pouquinho embaixo da boca. E aqui dividindo o queixo. Aí no queixo e na boca a gente põe a tinta para baixo, espalha para baixo. No narizinho e na pálpebra a gente espalha para cima. Agora vamos pegar o branco de novo com o pincel limpinho, fazer uma luz aqui encostadinha no meio da testa, aqui pertinho do nariz. E podemos botar um pouquinho aqui no queixo. Vou pegar com o pincel limpinho o rosa chá, colocar embaixo do olhinho, bem pouquinha tinta, e esfumaça para fora com o pincel limpinho. Agora, com o cantinho do pincel, ou um pincel zero, mas assim, nadinha de tinta, a gente faz aquelas bolinhas no nariz, bem suave, bem de leve, e um pouquinho de branco, o brilho da bochecha. Essa referência de pincel, eles têm uma numeração maior. Eles vão do 0 até o 24, se vocês querem fazer um trabalho maior. Ele vai até o 24, essa cerda bem larga. E o 0, ele é bem estreitinho. Então, para fazer um 0 chato, não é aquele redondinho que a gente usa normalmente. Para fazer os acabamentos em olhos e coisas menores, a gente tem essa opção melhor também. Eu vou pegar o pincel número 2, que ele também é bem estreitinho, a gente comparando com o 2 da referência 321, é bem diferente o tamanho um do outro, ó. Ó, a altura do pelo e a largura da cerda, né? Então é bem diferente. Esse aqui, para fazer coisas menores, ele facilita. Vamos fazer o olho dela bem escuro. Eu vou usar o azul ultramar, o preto e o branco. Então, eu vou preencher a bolinha com o azul ultramar. Deixando uma beirinha ali em cima sem pôr a tinta. Vou pegar o preto, passar mais lá em cima. Pega só um pouquinho de branco, coloca nessa parte aqui do azul, esfumaça pra dentro. Já vamos pegar e completar com o branco nas duas laterais aqui. Com o pincel 0, referência 300, que é esse com pelo comprido, eu vou fazer os cílios com o preto. Então, eu faço uma curva grande em cima. E aqui embaixo eu não fecho todo ele. A gente faz também um contorno na bolinha. Uma bolinha aqui no meio, porque a gente esfumaçou antes, então isso não tá aparecendo.
vamos fazer os cílios. Vou colocar na minha bandejinha. Quando a tinta tá um pouco mais consistente, a gente vê que não desliza, a gente dá uma molhadinha na água, a água normal da torneira, o pincel, mistura e vamos puxar os cílios. Um mais curto, um mais comprido, curto, comprido. Não pode molhar muito o pincel para não vazar a tinta. Lava o pincel, seca, vou fazer o brilho do olho com o branco. A boca dessa boneca eu vou fazer com o rosa escuro. Então, para fazer a boquinha, a gente faz aquela linhazinha, um pouquinho arredondada. Faz um triângulo pequeno em cima, mais um pequeno do lado. E aumenta um pouquinho embaixo. Um branquinho no meio e puxa para baixo. Agora esse cabelo eu vou fazer todo ele preto e depois eu vou iluminar. Com o pincel número 14 e a cor preta, nós vamos pegar bastante tinta no pincel e vamos preencher esse cabelo. Preenche bem a fibra ali em cima. Eu já posso puxar a franja com o pincel. Esse mesmo pincel, pega a tinta e põe ele em pezinho. Como ele é muito grande, vocês podem pegar um menor. Pegar o número 10, número 12. Ou o 0 mesmo, filete, se vocês têm mais segurança. Pega o preto. Ó, tem bastante tinta, não é gordo, mas tem bastante tinta. E puxa ele irregular, um mais comprido, um mais curto, para não ficar aquela franja parelhinha. Com o pincel ainda sujo, eu vou passar na lateral do azul Caribe, que é um azul mais clarinho, e vou fazer algumas luzes. Então, aqui onde vai dividir essa parte da cabeça com o cabelo amarrado. E aqui no centro da cabeça também a gente faz umas linhazinhas. Sei lá, atrás da franja, né? Em cima da cabeça. E na franja também a gente puxa alguma coisa. Pega a tinta normal, puxa com o pincel bem em pezinho. Que aqui eu quero dar essa iluminação no cabelo. Que o preto, a luz dele, se a gente der com o branco, ele vai ficar cinza. E tem os cabelos que são bem preto, quando a gente vê, olha contra a luz, ele fica bem azulado, de tão preto que é. Agora vamos preencher a parte onde o cabelo tá preso. Com o pincel número 14. Deixa a parte ali do rabicó. Aqui procura não encostar no corpinho, que a gente não preencheu ainda. Depois puxando o preto pra cima da pele ali, fica muito estranho. É bem ruim de recuperar. Dá, mas é ruim. Então, a gente vai continuar iluminando com o azul Caribe. Vamos pegar o pincel número 8 e vamos fazendo
pequenas curvas. Vai fazendo umas curvas, sempre com o pincel em pezinho. Não tem muito uma regra para seguir, eu vou colocar os risquinhos assim no modelo que vocês vão ter no blog, então vocês podem fazer de acordo com o risco. Vou colocar um pouco mais aqui na franja. Com o pincel 0, referência 300, vamos fazer a sobrancelha. Muda totalmente a expressão da boneca. Agora eu vou pintar o resto do corpinho. Vou usar o pincel 14, o branco e o pele, preencher toda a parte dos bracinhos. E um pedacinho aqui é onde a gente vai pôr o vestidinho de crochê. Preenche todo o corpinho, a gente tem que cuidar para preencher bem essas linhas do desenho. Depois que a gente lava, sai, mas se a gente vai vender, não fica bonita aparecendo as linhas. E aqui, assim, a gente faz pra dentro, assim, o corpo irregular, sem preencher muito a fibra, porque depois a gente vai pôr o vestidinho, que assim, se ficar aparecendo um pedaço da tinta, não fica legal. E aqui a mão, o bracinho também vem mais pra baixo, pra depois a saia vir por cima. Com o pincel ainda sujo, passo só na lateral do jacarandá e vou fazer uma sombra por baixo do bracinho aqui. Eu vou fazer agora esse regador que tem na mão dela. Vou usar o branco, o cinza lunar e o preto. Com o pincel referência 121S, número 14, eu vou colocar o branco mais no centro. Para os lados eu deixo irregular, sem preencher muito a fibra. Vou pegar o cinza lunar mais na lateral do pincel e vou passar nos dois lados. Como eu peguei na lateral do pincel, eu já vou deixar a parte que não tem tinta em cima do branco, que ele tá só sujo, para já ir misturando. E aqui embaixo eu coloco um pouquinho também do cinza. Pra fora também deixo irregular para misturar melhor no preto. Com o pincel ainda sujo, pego mais na lateral o preto, mais gordinho de tinta, porque eu vou preencher. Não é detalhe que eu vou pôr por cima. Aqui pertinho das flores a gente coloca também. E daí agora menos tinta, bem pouquinho, eu vou fazer os acabamentos. Agora eu lavo meu pincel, seco bem e vou passar aqui por cima para misturar um pouco as cores, sem tinta. Cuidando para não ir o preto em cima do cinza ali, porque se eu sujo o meu pincel, ele vai trazendo a tinta.
Eu sempre gosto de dizer que as frutas são a melhor coisa para a gente aprender, melhor exercício para fazer. Então, se vocês nunca pintaram, é bom vocês pegarem os desenhos de maçã, pera, caju, que tem os vídeos, explica todos os detalhes, como misturar, como colocar o pincel. Eu tô explicando aqui, assim, na minha ideia, são pessoas que já fizeram esse outro tipo de pintura, já tem mais o domínio sobre o pincel, porque se a gente nunca pintou e não tiver essas dicas básicas de como misturar, como pegar a tinta, como pôr o pincel, então fica mais complicado. Mas exercitando, fazendo a pintura das frutas primeiro, vocês vão adquirir habilidade com o pincel e daí vai a coisa deslanchando, vocês vão conseguindo fazer tudo o que vem pela frente. Às vezes é só um detalhezinho que falta, mas vocês vão conseguir. Eu peguei agora um pincel número 10, vou pegar só um pouquinho de preto na lateral e vou fazer uma marquinha. Vou dar o fundo do regador. Aqui não é o cabinho, no bico dele, eu também vou botar o branco mais no meio. Continuo com o pincel número 10, se vocês quiserem pegar um menor, pode pegar. O cinza lunar, mais uma beirinha, a gente pega na lateral. E um pouquinho de preto para fazer mais em volta. Mesmo se vocês não gostam muito de pintar fruta, é bom vocês fazerem para treinar, para conseguir a habilidade com o pincel. Coloquei um pouquinho mais de branco aqui para suavizar mais. Vou ainda pegar um pouquinho do preto. Bem no biquinho ali eu fiz todo preto. Agora com branquinho vou iluminar um pouco. Mal encosto o pincel, assim, bem de leve. Vou fazer as florzinhas com o azul ultramar. Eu continuo com o pincel número 10. Vou pegar o azul ultramar e vou preencher. Pra fora a gente deixa irregular, sem preencher bem a fibra. Mistura bem. Vamos pegar o branco. E vamos fazer as pétalazinhas do miosote, ou vocês podem fazer uma hortênsia, pode fazer várias flores por cima do fundo, uma coisa mais sem muito detalhe, mas dá para fazer. Agora, com o verde oliva e o branco, continuo com o pincel número 10, vou pegar a carga dupla, um pouco de cada um, ó, passa no branco, passa no verde oliva, fica as duas separadas ali no pincel. Vamos fazer as folhinhas. Pelo meio aqui também a gente pode botar alguma coisa. Um amarelo ouro. Vamos colocar o miolinho nas florzinhas. Eu pego a tinta só no cantinho. Se vocês não têm segurança para fazer, pega com pincel zero. E aquela partezinha que amarra o cabelo ali, eu vou fazer com a hidromiçanga azul claro. Chacoalhar bem ela e vamos colocar
várias batidinhas assim, uma do ladinho da outra, como se fosse um rabicó de pedrinhas. Com a hidromiçanga Ouro Glitter, a gente chacoalha bem ela, bate bem para misturar bem. Vamos fazer um colar e os brincos. Eu sempre gosto de botar um brinquinho. Depois que seca, fica bem dourado. Vou ainda fazer com o jacarandá. E com o branco, vou fazer as furinhas aqui do regador. Vou assinar aqui pertinho do regador com o preto. E a boneca Juliana ficou pronta. Ó, mais próximo. Muito obrigada!